Uma pergunta muito importante. Hoje, o que um cidadão comum pode fazer para ajudar a reverter o Estado totalitário que foi implementado? Apenas a consciência individual de milhões e milhões de pessoas sendo despertada pode fazer frente a essa onda avassaladora totalitária que ocorre não só no Brasil, mas no mundo. Então a primeira coisa que você pode fazer é estudar a fundo os movimentos totalitários, especialmente a forma de atuação da esquerda, né? Entender sobre história, sobre política, sobre economia, sobre filosofia. Um cidadão educado, ele tem um poder enorme. Em segundo lugar, você não precisa buscar uma atuação num nível global, né, por cima. Não, você pode atuar dentro das suas possibilidades, na associação de pais e mestres da escola do seu filho, na Câmara de Vereadores da sua cidade, nas associações profissionais, né, da sua atividade econômica, nos conselhos, em associações menores. Você pode criar um grupo de estudos para os seus amigos, para os seus familiares. Você pode abrir um jornal, uma rádio na sua cidade, né? As pessoas querem resolver as coisas por cima, mas a atuação tem que ser por baixo. Você pode se transformar num exemplo para a sua comunidade, porque o exemplo é mais importante do que a retórica, né? Então, você está ajudando de alguma forma a sua comunidade, você está atuando como uma pessoa que reflete as crenças, os valores que você defende na palavra. Tudo isso você pode fazer como cidadão, né? Você é um trabalhador duro, você segue uma vida reta, você dá o exemplo para os seus filhos, para os seus familiares, para a sua comunidade. Tudo isso é de extrema importância, porque se milhões de pessoas estiverem fazendo isso, o movimento totalitário não consegue criar raízes, não consegue ir à frente. Então, é preciso saber, né, quais valores defender e é preciso ter a coragem, mas a inteligência de defender esses valores na sua esfera de atuação, dentro das suas capacidades, dentro das suas possibilidades. Você acha que o governo poderá meter as mãos nas finanças dos cidadãos? Bom, se você se refere ao governo brasileiro, né, ele faz isso há muito tempo e de forma sistemática, através do aumento, né, dos impostos. E a gente está vendo mais um aumento dos impostos travestido aí de reforma tributária. Então, se a pergunta né, se eu acredito que vai haver mais algum confisco à la Collor, não me parece que seja o caso, né? O que eu acho sim que tem uma maior chance de acontecer, além dos aumentos de impostos que nós estamos vendo e o aumento de regulação, né, é um governo socialista, é o controle de capitais. Ou seja, quando a situação apertar, se faltar grana, o governo vai querer proibir o envio de recursos para o exterior, vai fechar a porta, né, para você guardar parte dos seus recursos no exterior, assim como fizeram os venezuelanos, assim como fizeram os argentinos, assim como faz países dominados por essa mentalidade, né? E esse é o risco que se corre. Não no curtíssimo prazo, mas em algum momento se tiver alguma crise e se faltar dinheiro. Abrir uma empresa nos Estados Unidos requer basicamente o quê? Documentos e tudo mais. Bom, abrir uma empresa nos Estados Unidos é algo muito fácil. Você consegue abrir uma empresa através de sites que oferecem esse tipo de serviço, né? Você vai ter que escolher o estado, isso é importante porque cada estado tem uma forma de tributar essas empresas e uma logística, né, de como esse processo funciona, e você vai ter que manter essa empresa com uma contabilidade, né, anual que tem também que ser divulgada em sites específicos, em serviços específicos do Estado. De uma certa forma parecido com o Brasil, só que é mais rápido e mais barato. Agora, você precisa saber se efetivamente é necessário abrir uma empresa nos Estados Unidos para fazer negócios nos Estados Unidos. Para serviços online, produtos online, você não precisa necessariamente abrir uma empresa nos Estados Unidos, ou até mesmo abrir qualquer empresa, né? Dependendo do que você faz, você pode contar com o serviço de outras empresas e simplesmente oferecer esses serviços nessas plataformas, por exemplo. Ou você pode abrir uma empresa fora dos Estados Unidos, dependendo aí do arranjo fiscal que seja mais interessante. Via de regra, uma regra geral é que se você mora nos Estados Unidos, vale a pena abrir uma empresa nos Estados Unidos para você operar.
para você fazer os seus negócios. Se você não mora nos Estados Unidos, você mora no Brasil, por exemplo, via de regra vale a pena abrir uma empresa fora dos Estados Unidos e também fora do Brasil para você ter uma vantagem fiscal, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e oferecer seu serviço através dessa empresa, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Brasil venezuelano rápido. Como será em 10 anos? Sair ou continuar aqui? Bom, em primeiro lugar, né, apesar de ter paralelos com o regime chavista venezuelano, com a ditadura venezuelana, o Brasil não está seguindo exatamente o modelo venezuelano, porque no modelo venezuelano você tem a destruição da economia completamente para facilitar o controle das pessoas. Você joga toda a população na miséria, que vai ser mais fácil você controlar politicamente. Você dá uma bolsa, você dá um prato de comida e a pessoa precisa te apoiar, né? Esse é o desejo da extrema-esquerda brasileira, do PT, enfim, em geral, esse pessoal, que sempre apoiou os chavistas, ajudou inclusive a colocar Chávez no poder e mantê-lo, e agora ajuda a manutenção do ditador sanguinário Maduro no poder. Como a esquerda brasileira não tem esses meios de ação, né, não tem basicamente ainda o controle absoluto dos militares, das forças policiais, não tem também o apoio para esse tipo de regime na elite, a parte da elite é mais tucana, né, não é petista, eles mantêm, então, a economia minimamente funcionando. A gente tem a figura do Haddad, por exemplo, como amiguinho do mercado, né, mas não é por desejo, é por necessidade, e aí mantém um certo apoio para manter a economia funcionando, enquanto aí sim tem todo o apoio da elite empresarial, da elite política, da elite econômica, para impor aí uma ditadura em termos de liberdades básicas. Você não tem mais liberdade de criticar o sistema, você não tem mais liberdade de criticar os poderosos, você não tem mais liberdade de associação, basicamente se você é direita você vai ser perseguido, né? É esse tipo de arranjo que se colocou, basicamente um arranjo chinês, não é bem um arranjo venezuelano. Na China você tem certa liberdade econômica, certa possibilidade de alcançar a prosperidade material, mas sem liberdade política alguma, né? E é exatamente para isso que o Brasil caminha e, de uma certa forma, já apresenta. Ficar ou não, né, é uma decisão pessoal, depende das suas condições. Infelizmente, esse modelo totalitário é um modelo que está tomando conta do mundo, mas, obviamente, por exemplo, eu vivo aqui nos Estados Unidos, né, aqui é muito mais livre que o Brasil. Ainda há liberdade de expressão e liberdade de associação, apesar da esquerda também já estar colocando as manguinhas de fora e está, por exemplo, perseguindo o ex-presidente Trump, né? Mas, em comparação, os Estados Unidos é muito mais livre que o Brasil. Então depende das suas condições, depende aí dos seus objetivos de vida, mas eu não vejo nesse espaço de 10 anos a possibilidade de uma melhora da situação brasileira. Na verdade, vai ter uma piora. E eu creio que a pior faceta dessa situação brasileira é a violência disseminada, né? Você tem aí uma ideologia que favorece os criminosos, que não combate o crime, e o que a gente já está vendo é uma explosão da criminalidade no Brasil. Então eu acho que pior ainda do que a perda das liberdades básicas, que já seria ruim o suficiente, é você estar à mercê dos criminosos nas ruas, né? Esse talvez seja aí o pior problema brasileiro, pior até do que a perda das liberdades básicas. Ruschel, você tem formação? Como sabe muito de política, né? Bom, a minha formação é em engenharia. Eu fiz 4 anos de engenharia mecânica na Federal do Rio Grande do Sul. Acabei abandonando o curso quando eu já tinha uma empresa, né, de educação no mercado financeiro e não estava mais com tempo de continuar os meus estudos na área de engenharia, e também decidi, né, que iria seguir uma carreira no mercado financeiro. Mas eu sempre fui um apaixonado por história. Eu creio que a melhor forma de você estudar política é estudar a história, porque você começa a identificar os padrões que se repetem ao longo do tempo. E esses padrões são determinados por características humanas, né, que se apresentam. Entre as características de qualquer agrupamento humano é como se desenvolve o poder, como se divide o poder, que na verdade a política nada mais é do que isso, né? De como as pessoas se organizam, quem tem o poder, quem tem acesso aos recursos, como as regras sociais são definidas, como se dá essa dinâmica, né, de definição das regras e você seguir essas regras.
Obviamente que atuar no mercado financeiro também ajudou a entender como funciona a política, porque o mercado financeiro não deixa de ser, digamos assim, o resultado desse arranjo social, desse arranjo político, né? Então, de uma certa forma, eu estudei isso de trás para frente, observando o comportamento do mercado como atividade profissional e entendendo esses desdobramentos através da ação política humana. O segredo é você ler e estudar por conta própria. Acho que é mais efetivo do que efetivamente ter algum tipo de diploma, né? Ainda mais no Brasil, em que as universidades servem mais para criar militantes de extrema esquerda do que para ensinar qualquer coisa, especialmente nas humanas. Então eu creio que estudar, né, é o mais importante para você ter uma compreensão política mais profunda. Por que a imprensa se tornou esse lixo no mundo inteiro? Ora, esse é um processo gramsciano. A esquerda identificou que a revolução através da ponta do fuzil seria muito difícil, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu na própria China. É algo que gera uma ditadura, é algo que gera reação, é algo que gera necessidade de repressão sistemática. Então, o filósofo italiano comunista Antonio Gramsci identificou um outro caminho para a revolução acontecer, que seria a ocupação de espaços. E um desses espaços a serem ocupados é a imprensa, né? E a imprensa é ocupada através de outra ocupação que aconteceu na academia, nas universidades. Então, as universidades foram as primeiras instituições a serem aparelhadas pela esquerda e universidades controladas pela esquerda vão criar profissionais também, né, de esquerda. É uma espécie de lavagem cerebral. E ali eles utilizam a imprensa não mais como um órgão que vai refletir as ações, especialmente dos poderosos, que vai fazer a denúncia de crimes, né, de injustiças. Não. A imprensa passa a ser um órgão da revolução, um órgão que vai ser utilizado para mudar as bases da sociedade, mudar as crenças sociais, né? É um órgão que vai operar como um órgão de propaganda, né, que vai passar a realidade sob a ótica, sob os óculos esquerdistas, assim manipulando a opinião pública a favor do movimento de esquerda e, muito importante, também tem o objetivo claro de criminalizar o movimento de direita, né, de censurar, de apresentar a direita como algo maléfico para a sociedade. Então é dessa forma que a imprensa se transformou nesse lixo que você falou. As ONGs interferem em nossa soberania. Por qual motivo? As ONGs acabaram se transformando numa espécie de governo paralelo. Elas influenciam as políticas públicas através de estudos, elas influenciam as políticas públicas através de lobby, elas conseguem, né, ser, digamos assim, uma forma de remunerar certos militantes de certas correntes ideológicas, e o objetivo é um só, o objetivo é o poder. E não por acaso, praticamente todas as ONGs são mantidas pela esquerda, especialmente por bilionários globalistas como o George Soros. Então o objetivo é basicamente você substituir o governo que seria democraticamente eleito, né, e seria controlado pelo voto, por poderosos não eleitos que agem nos bastidores e às vezes agem na linha de frente, né? Quando você vê lá que a Globo faz uma matéria sobre violência, vai questionar quem? Alguma dessas ONGs globalistas mantidas por Soros, como o Sou da Paz, que vai divulgar ali, né, toda a sua cantilena anti-armas, toda a sua cantilena de retirar bandidos, né, liberar bandidos nas ruas, de diminuir a força das leis e assim por diante, por um objetivo de poder totalitário, na implementação do projeto totalitário globalista. É assim que eles atuam. Na Amazônia é a mesma coisa, né? O objetivo é retirar a soberania nacional e deixar a Amazônia sob o controle dos globalistas. E assim por diante. Você pode observar aí todos os temas, há ONGs específicas que atuam em cada tema, em cada agenda importante da esquerda, e essas ONGs são bancadas por bilhões e bilhões de dólares desses globalistas. Inclusive, várias dessas ONGs são feitas para manter, né, os jornalistas nas suas folhas de pagamento. Pegue aí esses militantes de redação mais famosos, esses jornalistas profissionais mais famosos, e vejam como cada um deles está aí com cargos em ONGs internacionais, ganhando um bom dinheiro
para promover a agenda de esquerda. Qual a renda anual que teria se investisse $1 milhão, né, nos Estados Unidos? Ora, obviamente depende da sua estratégia de investimentos, né? Aqui nos Estados Unidos, há uma fatia grande dos recursos alocados em renda variável, em ações. E o mercado de ações tem oferecido nos últimos anos uma rentabilidade próxima aí a 2 dígitos, né? Próxima a 10, 11% ao ano na média. Mas, obviamente, que você tem que ter uma mentalidade para ir para esse caminho de aceitar oscilações, aceitar volatilidade. Há anos que essa rentabilidade pode ser negativa, né? Menos 10, menos 20 ou até mais. O que se faz usualmente é um balanço entre renda variável e renda fixa. E, neste momento específico, nós estamos vendo um momento muito bom para a renda fixa, com títulos emitidos pelo Tesouro Americano oferecendo uma rentabilidade superior até 5% ao ano, coisa que não acontecia há 2 décadas, né? E obviamente que outros títulos ligados a empresas, né, bonds emitidos por empresas oferecendo até mais, com nível de segurança relativamente alto. Então, você tem um ambiente propício aí para investimentos em dólares, com juros altos e uma economia americana que ainda está muito pujante. Claro que você tem que saber, né, os momentos exatos de entrar, de realizar, de ajustar a sua carteira, e esse é o tipo de trabalho que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Milei conseguirá a maioria no Congresso para aprovar as reformas? Olha, existe uma grande pressão no momento, porque a Argentina basicamente colapsou, né? A esquerda conseguiu destruir o país que já foi o país mais rico do mundo através da implementação do socialismo. E Milei, creio que está promovendo as reformas necessárias, né? Desregulamentação da economia. O último revogaço aí foi de 300 matérias, privatizações, retirada de controle de preços, retirada de controle de câmbio. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe que dá certo. Obviamente que as forças do atraso são muitas, aquelas pessoas que parasitam o país desde sempre e se aproveitam de um cenário, né, de destruição da economia, que basicamente são socialistas, não querem que isso aconteça, porque se Milei conseguir implementar pelo menos 1/4 do que ele está tentando, a Argentina vai voltar a ser um grande país, e é isso que eles não querem, porque eles vão demorar muito tempo para voltar ao poder, né? Então, há sim muita oposição, mas há também muita pressão popular, mesmo com toda a dor no curto prazo que essas medidas causam. Elas têm, melhor colocando, aí o apoio da maioria, a esmagadora maioria dos argentinos. Então eu creio que será difícil dessa vez para os parasitas segurarem essas reformas. Quais são as suas principais fontes de renda? Eu tenho basicamente 2 fontes de renda. Uma fonte de renda são os meus investimentos, as minhas operações no mercado. Eu iniciei a minha carreira profissional atuando no mercado, fazendo operações no mercado, e comecei a divulgar, né, as minhas ideias sobre o mercado, e isso começou a chamar a atenção das pessoas. E a partir disso eu passei a ensinar as pessoas a como fazer essas operações. Então eu abri uma escola, abri um negócio. E ao longo da minha carreira como empreendedor, eu investi em vários negócios. Então, além da minha atuação individual como investidor, eu tenho uma atuação empreendedora investindo em empresas diversas. E essas são as minhas fontes de receita. A S&P errou ao apressar em elevar a nota de crédito do Brasil devido a essa reforma tributária. Nós sabemos, né, que essas agências tiveram o seu prestígio bastante chamuscado depois da crise do subprime, em que as agências tratavam títulos podres como os títulos AAA, né, os títulos de maior rating de créditos, mais seguros que poderiam existir. Mas eu acho que há aí um jogo político em que o mercado influencia essas agências e é um tipo toma lá da cá, né? Aprovem reformas, mantenham a responsabilidade fiscal dentro do que é possível, façam essas sinalizações que, em contrapartida, eu vou jogar um biscoito aqui, né, como uma elevação do rating de crédito. A verdade é que essas elevações acabam tendo aí um efeito cada vez menor. Os investidores, os grandes fundos têm as suas próprias agências, né, as suas próprias equipes de avaliação de risco. Óbvio que acaba sendo uma propaganda positiva, sempre é bastante subjetivo. A Goldman Sachs, por exemplo, fez uma avaliação bem diferente.
Mas eu creio que é algo que precisa ser sustentado para que se mantenham essas elevações ou até mesmo se mantenha essa mesma nota de crédito. Em outras palavras, se o governo não entregar alguma responsabilidade fiscal, se a economia do país degenerar, será difícil, né, o S&P manter essa postura aí de agradar o governo, de tentar buscar dar aí um biscoitinho, né, para o governo brasileiro por conta dessa suposta responsabilidade fiscal mantida por essa falsa dicotomia, na minha visão, entre Haddad, né, e Lula. Haddad e Lula são a mesma coisa, eles só fazem um jogo de good cop, bad cop para ver qual é a possibilidade real, qual o limite que o mercado vai em termos de irresponsabilidade, mantendo o apoio ao governo. Eu acho que o S&P, de uma certa forma, faz parte desse mesmo jogo. Por quanto tempo a nossa economia aguentará a gastança do descondenado? Olha, essa é uma boa pergunta e eu creio que depende muito das condições externas, né? Porque o que está literalmente salvando a lavoura é o agro brasileiro, que tem exportado muito bem, tem crescido a produção, especialmente a produção agrícola, né? Temos também o petróleo, a Petrobras oferecendo uma produção maior, minério de ferro, que não está também, porque os preços do minério não estão tão bons quanto já estiveram, em termos reais. Mas, com a economia global ainda andando, a gente tem uma vantagem, né, para o Brasil. Mas, obviamente, que essa postura de gastança acaba amarrando a capacidade de crescimento do Brasil, porque o Estado funciona como um buraco negro, né, sugando os recursos brasileiros para financiar o próprio Estado. Esse tem sido o grande problema brasileiro desde sempre e, ao invés desse problema diminuir, ele aumenta com a mentalidade de gastança. Então, a resposta para essa pergunta vai depender do cenário externo, mas, né, já afeta, porque o Brasil poderia crescer muito mais do que está crescendo caso houvesse maior responsabilidade fiscal. Então, a gente deve andar de lado, crescendo um pouquinho, enquanto a economia global estiver minimamente bem, e nós devemos ter problemas sérios quando essa maré virar, né? E ela pode aí virar no ano que vem, né? Os Estados Unidos já vêm de um longo ciclo de crescimento e isso pode ser pelo menos diminuído o ritmo no próximo ano. Quem será o candidato da direita em 2026? Pelo andar da carruagem, não haverá um candidato de direita em 2026. O que nós deveremos ter em 2026 é o candidato autorizado à direita, ou seja, algum tucaninho, algum centrista que se passe pela direita. Como nós já tivemos no passado o teatro das tesouras entre o PT e o PSDB. O PSDB é um partido de esquerda, um partido socialista, se camuflando, né, fazendo de conta que era um partido de direita para fazer o teatro da democracia. A partir do momento que efetivamente nós tivemos um candidato de direita, que foi o Jair Bolsonaro, aí o sistema já se organizou para expurgar esse candidato, criminalizá-lo e criminalizar o próprio movimento. Então, em 2026, nós não devemos ter nenhum candidato de direita.